O presidente Bolsonaro está no hospital. E eu posso dizer para vocês que eu estou com a consciência absolutamente tranquila, e eu acredito que vocês estão. Porque aqui no canal nós fizemos todo o possível e também o impossível para que a situação não chegasse a esse ponto. Fizemos tudo. Compramos e doamos para o Palácio do Planalto engradados de papel higiênico dupla face, macio, gostoso, para que ele pudesse se limpar de um modo tranquilo, sem traumas. Depois, sabendo que a assadura aumentou muito, o que nós fizemos? Doamos também pomada com óleo de amêndoas, para que ele pudesse tratar as assaduras. Mas isso não foi suficiente. O medo do presidente da República não tem limites e ele está vazando. Vocês sabem disso. Ele mesmo falou, eu caguei para a CPI. O próprio presidente disse, estava soluçando e agora o que aconteceu? Obstrução intestinal. O intestino dele não aguenta mais o medo do presidente. Você percebe que os próprios órgãos internos de Bolsonaro eles começam a se voltar contra ele mesmo. Vocês acham que eu tô brincando? Não, eu não tô brincando não. Bolsonaro ele foi para essa manhã para o hospital realizar exames. Inclusive cancelou uma reunião que ele teria com os três poderes. Então participaria ele, o ministro do STF, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado. Mas ele desmarcou porque ao longo da noite ele teve fortes dores abdominais. Vocês acham que é sacanagem? Não é, não é, eu ia falar brincadeira, não, é sério. Ele teve, quem passou essa informação foi o Josias de Souza, inclusive nós tivemos a confirmação depois na Globo News. Bolsonaro teve dores abdominais, aqui ó, Bolsonaro passa por exames médicos e reunião com poderes é cancelada. Josias de Souza, Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais durante a madrugada. O presidente Bolsonaro está sendo submetido a uma série de exames no Hospital das Forças Armadas em Brasília. A informação havia sido confirmada mais cedo a colunista Carla Araújo do UOL. Josias de Souza, colunista de política, traz informações ao vivo sobre o quadro de saúde do presidente, que apresentou dores abdominais durante a madrugada. A gente sabe que o Bolsonaro ele não tem muita transparência com relação ao estado de saúde dele. Mas, conversando com algumas pessoas, é possível que ele tenha tido alguma coisa no intestino. Porque ele teve a facada, ele teve os problemas intestinais, ele teve hérnia, ele teve várias questões. E o soluço que ele já estava apresentando há vários dias é também resultado disso tudo. Porque ele estava se queixando de soluço, ele estava soluçando muito, ele não estava conseguindo nem falar. E aí, a informação que nós tínhamos inicialmente era que o Bolsonaro havia ido para o hospital tratar o soluço, só que depois foi dito, a informação, que ele estava com algum problema intestinal, algum problema abdominal. E ele tá morrendo de medo, pessoal, tá morrendo de medo. O Paulo Marinho, que foi o aliado de Bolsonaro, um super braço direito do Bolsonaro em 2018, cedeu a casa dele no Rio de Janeiro para servir como QG do Bolsonaro. Ele disse que o presidente da República ele está à beira de um ataque de nervos. E foi esse Paulo Marinho que denunciou no ano passado todo aquele problema envolvendo a Polícia Federal, que a informação havia sido vazada da Operação Furna da Onça, e isso deu tempo do Flávio Bolsonaro demitir o Queiroz e todos os familiares dele, evitando assim problemas maiores no caso do COAF. Mas o maior feito do Paulo Marinho foi ter tido um affair com a Maitê Proença, a belíssima Maitê Proença. E o Paulo Marinho é pai do André Marinho, do Pânico, que faz as imitações. Olhem só, hospedeiro por um ano do QG da campanha presidencial de Bolsonaro, o empresário Paulo Marinho do PSDB afirma que o presidente está à beira de um ataque de nervos diante dos desdobramentos da CPI. Ao comentar o tom adotado por Bolsonaro durante as suspeitas de irregularidades nas compras de vacina, Marinho diz que o presidente mostra destempero por ter consciência do risco de derrota na corrida presidencial de 22. Vamos abrir aspas para o Marinho e depois nós comentamos isso. Conheço a peça. O capitão Bolsonaro está à beira de um ataque de nervos, diz Marinho, chegando a afirmar que Bolsonaro vai ser preso caso não se reeleja. O capitão Bolsonaro vai enfrentar a justiça e arrisco dizer que vai ser preso pelos crimes que já cometeu e ainda vai cometer até o final do mandato. Com relação ao ataque de nervos do Bolsonaro, você pode dizer, o Paulo Marinho agora é um adversário do Bolsonaro, então ele vai falar isso mesmo. Também, mas o Polito, que é um analista comportamental e de comunicação, escreveu na Folha de São Paulo, na verdade não na Folha, no UOL, ontem, falando assim, Bolsonaro ele vai explodir. Ele falou isso.
A comunicação do Bolsonaro tá estranha, ele tá muito tenso, eu acompanho o Bolsonaro, ele falando, né? Eu acompanho o Bolsonaro desde as eleições de 2018, apontei acertos na comunicação dele, apontei outros erros, e eu sei muito bem quando o presidente está nervoso ou quando ele está confortável. Até mesmo citou ali alguns exemplos de situações mostrando conforto e desconforto por parte do presidente durante a sua oratória. E o Polito falou, Bolsonaro tem estado muito nervoso recentemente, parece que ele vai explodir a qualquer momento. Por isso que essa fala do Marinho não é simplesmente uma retórica política para fustigar um adversário. Não, é algo que, de fato, outras pessoas já falaram. E aquilo que o Marinho falou sobre o Bolsonaro ser preso, ele tem razão. Porque se o presidente da República não conseguir se reeleger em 2022, ele tem uma chance grande de encarar um tribunal internacional, por conta do crime contra a humanidade que o Bolsonaro cometeu aqui. Crime contra a humanidade, as pessoas estão falando, genocídio, porque o Bolsonaro não cometeu um genocídio porque não foi algo focado, direcionado para uma determinada população ou um determinado grupo. Mais ou menos. Porque todo mundo sabe que durante a pandemia, aqueles que mais morreram foram os mais pobres. Foram os mais pobres. E Bolsonaro praticou a imunização de rebanho. Inclusive, nós já temos informações que o próprio Ministério da Economia, ou seja, Paulo Guedes, acreditavam também nessa tese da imunização de rebanho. Então Bolsonaro não fez nada para evitar a contaminação das pessoas. E nós temos mais de 500 mil de mortos por conta da pandemia, culpa do presidente Bolsonaro. Como isso não é um crime contra a humanidade? O presidente estimulando as pessoas a se contaminarem. E para ele conseguir ter respaldo no Tribunal Penal Internacional, ele precisaria ter algum tipo de resguardo político, o que ele não vai ter se perder as eleições de 22. Porque nós nunca tivemos um presidente que não conseguiu ser reeleito. Seria uma vergonha imensa para Bolsonaro e uma desmoralização perante a sociedade, perante o país. Vamos continuar observando, assim que tivermos mais atualizações sobre o quadro de saúde de Bolsonaro, venho aqui e falo para vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, que é @profileoficial.